Bora lá, galera, vamos falar aqui sobre dilatação de líquidos. Eu já cheguei a falar sobre esse assunto em sala, então aqui vai ser mais uma recapitulação, beleza? Então, ó, imagina que eu tenho um recipiente, esse recipiente está inicialmente a 20 graus Celsius, beleza? Aqui eu coloquei um gama rec, que é o coeficiente do recipiente, e o gama do líquido, o coeficiente do líquido. Que coeficiente é esse? Aquele tal coeficiente de dilatação, que diz quem dilata mais. Então, nesse caso aqui, eu estou falando que o líquido está a 20 graus Celsius. Ele vai ser aquecido e vai atingir uma temperatura de 100 graus Celsius. Nesse caso, ambos vão aumentar suas dimensões, ambos vão crescer. Só que eu botei aqui nesse exemplinho que o líquido dilata menos do que o recipiente. Então, o que acontece? O recipiente cresceu. Então, automaticamente, se você olhar aqui, você vai perceber que o nível do líquido está menor. Ah, quer dizer que o recipiente cresceu e o líquido encolheu? Certamente não. O que está acontecendo é, ambos crescem, mas o recipiente cresce mais. Se ele cresce mais, ele acaba se espalhando e o líquido que estava aqui dentro mais concentrado se espalha também. Ele vai preenchendo esse novo espaço. Se tem mais espaço para o líquido, ele continua crescendo, mas ele ocupa esse espaço que apareceu. Então você tem a sensação de que o líquido fez o quê? Encolheu. Na verdade, o que aconteceu aqui? O recipiente dilatou mais do que o líquido. Beleza? Então, nesse caso, não esquece, o recipiente dilatou mais do que o líquido. Daqui para cá, ocorreu um aquecimento. E o segundo caso, que é até mais famoso, quando você tem aqui o recipiente e o líquido, mesma situação, os dois vão ser aquecidos e você repara que o recipiente cresceu, mas olha quanto de líquido eu tenho além do recipiente, olha quanto de líquido eu tenho acima. Significa que esse líquido é o que extrapolou o novo volume do recipiente. Significa dizer que esse líquido, se eu tivesse um potinho e conseguisse coletá-lo, eu poderia dizer que isso aqui é o quanto transbordou. Beleza? Então, inicialmente, o líquido estava aqui dentro. Depois do aquecimento, o líquido ocupou todo esse novo volume do recipiente, né? Que o recipiente dilatou também, mais a parte que está do lado de fora, mais a parte que transbordou. O nome desse volume aqui é volume aparente, certo? Esse é o volume aparente do nosso líquido. Então eu vou escrever o seguinte: variação da dilatação, variação do volume, ou seja, dilatação para o líquido, variação do volume do recipiente, ou seja, dilatação do recipiente. Então eu posso afirmar para você o seguinte: o líquido dilatou tanto que transbordou. Então, a variação do volume do líquido é igual à variação do volume do recipiente mais a variação do volume aparente. Que porcaria está falando? Estou falando que o volume final do líquido é a soma desses dois volumes. E que volumes são esses? O volume aparente e o volume do recipiente. Beleza? Certo? Conceitualmente, não esquece, isso aqui é importante demais. Matematicamente, aparece tanto assim em prova? Cara, sinceramente não. Mas com questões conceituais, isso aparece bastante, principalmente no Enem. Beleza? Bora lá, continuando aqui em dilatação de líquidos, dilatação anômala da água. A água tem um comportamento diferente dos outros materiais, dos outros líquidos em geral. Isso é por causa da sua ligação de hidrogênio. Ah, mas só acontece na água? Como eu falei, a água tem um comportamento diferente por causa da ligação de hidrogênio. Qualquer corpo que apresenta ligação de hidrogênio, qualquer corpo líquido, automaticamente também vai ter um comportamento anômalo, beleza? Então, mas a água é mais falada porque a água é o mais comum mesmo. Então, vamos falar o seguinte: eu tenho aqui um gráfico de volume em função da temperatura. A ideia é, quando eu aqueço um corpo, eu estou aumentando a temperatura, estou andando no meu gráfico para a direita. Então, se eu aqueço ele,
dilata. Não é isso? Beleza? Agora, se eu resfrio esse corpo, ele contrai, não é isso? Não é isso que geralmente acontece? O corpo não diminui seu volume? Com a água, não. Quando você, dentro de um intervalo, resfria o material, ele acaba dilatando. Então ele já estava encolhendo e do nada ele começa a crescer de novo. Isso é o comportamento anômalo. Então a ideia é o seguinte, essa temperatura que regula quando ele dilata e quando ele contrai é a temperatura de 4 graus Celsius. Ah, por que 4 graus Celsius? Porque nessa temperatura a ligação de hidrogênio começa a cristalizar. Então, imagina que aqui eu tenho as moléculas de água estão lá maleáveis, né? Que a estrutura da água é uma estrutura maleável. Mas conforme você vai aqui, vamos fingir que essa seria a ligação de hidrogênio, tá certo? Conforme você vai resfriando o material, essa ligação de hidrogênio vai cristalizando, formando os famosos hexágonos irregulares. Ou seja, aqui as moléculas estão mais próximas, aqui as moléculas estão mais afastadas. Se as moléculas estão mais próximas, não esquece, aqui o líquido é mais denso. Ok? Se as moléculas estão mais afastadas, aqui eu vou dizer que o líquido é menos denso. Tá? Isso mexe exatamente na densidade que o líquido tem. Então o que vai acontecer? Se eu estiver resfriando o material, ele vai encolher. Quando chegar a 4 graus Celsius, ele vai parar de encolher e vai começar a dilatar. Ele vai fazer o contrário. Até que temperatura? Até o 0 graus Celsius. Beleza? Então isso é chamado de comportamento anômalo da água. Uma inversão do comportamento natural da dilatação. Então pensa só, o que você tem que se lembrar? Se eu estou com água a 0 graus Celsius e começo a esquentar, normalmente por esquentar ela não estaria dilatando, a água vai contrair. Ó, contração. Agora, se eu tenho água a 4 graus Celsius e começo a esfriar, normalmente ela não tinha que encolher? Então ela vai dilatar. Então, dilatação. Tranquilo? Então, por que a água tem esse comportamento? Por causa da ligação dela, ligação de hidrogênio. Ela faz uma inversão. Conforme você diminui a temperatura, ela dilata. Conforme você aumenta a temperatura, ela contrai. Em qualquer momento? Não. Só se você estiver entre 0 e 4 graus Celsius. Beleza? Atividade de sala aqui, pega a sua apostila, peguei a questão 1 e a 2 que eu vou usar como exemplo. As outras questões são conceituais, beleza? Pelo menos a sua maioria. Então, ó, tu tem um tanque de gasolina que tem uma capacidade de 1.200 litros, perdão. Esse tanque está completamente cheio, ok? Ou seja, o volume da gasolina é igual ao volume do próprio tanque. Temperatura 20 graus Celsius e ele vai ser levado para uma região mais quente, ou seja, temperatura final 30 graus Celsius. Aqui eu botei o coeficiente de dilatação da gasolina e do recipiente. Ele fala nas próprias questões, mas eu já deixei isso destacado, beleza? Então ele quer saber quanto é a dilatação da gasolina, isso é, quando o recipiente não dilata. Preste atenção, o recipiente não vai mudar o seu volume, somente quem está mudando o volume? A gasolina. Então você vai falar o seguinte: a variação do volume da gasolina é igual ao volume inicial da gasolina vezes o coeficiente da gasolina vezes a variação de temperatura. Caraca, de onde é que saiu essa fórmula? Lembra lá nossa primeira aula. Pega a sua apostila, pega o seu caderno, você vai ver que está lá, escrito. Então, quanto a gasolina vai dilatar? Sempre a dilatação é representada pelo ΔV, tá? É igual ao volume inicial da gasolina, 1.200. Coeficiente da gasolina, 10 a menos 3. Variação de temperatura da gasolina, 30 menos 20. Então, ó, a variação do volume da gasolina é igual
a 1.200 vezes 10 a menos 3 vezes 10, certo? É como se eu tivesse aqui, ó, variação do volume da gasolina é igual a 12.000, eu multipliquei 10 vezes 1.200, vezes 10 a menos 3. Mas esse 10 a menos 3 é a mesma coisa que eu dividir por 1.000. Então, qual é a variação do volume da gasolina? Variação do volume da gasolina é igual a 12 litros. A questão aqui vai falar sobre a dilatação real, ou seja, tem que considerar que o tanque também está dilatando. O que você tem que pensar? Se a gasolina estivesse sozinha, ela teria aumentado em 12 litros, teria transbordado. Como o tanque também dilata, eu vou falar o seguinte: o volume, eu vou descobrir primeiro quanto é que o tanque vai estar dilatando. Vamos botar aqui, ó. Variação do volume do tanque é igual ao volume inicial do tanque, gama do tanque, vezes a variação de temperatura. Então, a variação do volume do tanque é igual ao volume inicial, 1.200. O gama dele vale quanto? 80 vezes 10 a menos 6. E a variação de temperatura é igual de 20 para 30, ou seja, 10 graus Celsius. Então, você vai ter o seguinte: a variação do volume do tanque é igual a 12 vezes 8, vai dar para a gente 96. 1, 2, 3, 4 vezes 10 a menos 6. A variação do volume do tanque, então, confirmando se essa conta aqui está certa, vai me dar um zero a mais, não, isso mesmo. Então quer dizer que o tanque vai estar dilatando quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O tanque vai estar dilatando 9,6 litros, confirmando uma casa, duas casas, três casas, quatro casas, cinco casas, 6 casas. Por quê? Porque o expoente é negativo, eu ando com a vírgula para a esquerda, 9,6. Então, o líquido dilatou 12, o tanque dilatou 9,6. Então, é como se eu tivesse o seguinte esquema. Isso aqui, tudo é a gasolina. Isso aqui é o recipiente, é o tanque, certo? Então, essa diferença aqui é o que sobrou. Quem seria essa quantidade? Seria o volume da gasolina menos o volume do tanque. Então, quanto está transbordando vai ser 12 menos 9,6. 12 menos 9,6 vai dar aqui para a gente 2,4. 2,4 litros. Beleza? Então, galera, continuem esses exercícios, peguem os conceituais, vocês têm lá as instruções. Forte abraço para você, um beijo no seu coração, tchau, tchau.